Bandido do jeito que eu gosto. Quer um bolinho pra não ficar desfeita. Quando você toma um assim, você fica no brilho, aí você muda as suas características ou fica posturada ainda? Mais ou menos. É o tipo do boy que pode trocar uma ideia contigo? Todo tatuado, do jeito que eu gosto. É nada. É que um bandido tem, um playboy não tem. Depende dele, porque tem uns playboy também que a pessoa gosta. Agora esse é o mal de vocês. Depois, quando tá com 2, 3, 4 meninos, aí quer arrumar um crente. Quer arrumar um crente. Não, menino não, tô correndo de bucho, amigo. Tu gosta daquele forte ou fofo? De forte. Esse que tu gosta, né? Polícia também. Também é bom. Ai, mano. Tu gosta do perigo, né? Da adrenalina. Hoje em dia, os homens têm poucas atitudes. Mas como é que ele chega em você que dá certo, assim? Qual é a ideia que ele tem que... Chega no direct, chega na minha assim, dá certo. Trocar uma ideia e tal. Me chamar pra um date. Faria só. Não, Nem por um valor que interessasse. não. Minha dignidade vale mais do que isso. Ai, quer ficar com bandido? Ai, agora tá falando de dignidade. É diferente, porque ali eu vou estar só com ele. É de graça, né? Não, e ali eu vou estar só com ele. E é, né? É. Vou ficar de olho em tu. Cuidado, não bebe muito não. Tome mais um bolinho. Porque senão tu ficar de graça. Aí talvez não precise nem do jovem. Tu vai de graça, não se liga. Tem uma sensação que é difícil de explicar para quem nunca viveu. É acordar num domingo de manhã e perceber que nenhuma mensagem no celular vai mudar o seu dia. Não porque você é indiferente, mas porque em algum momento você aprendeu a ser suficiente para si mesmo. Poucas pessoas entendem o quanto de trabalho existe por trás de uma paz assim. Galera, o que é que tá acontecendo? Que não tá mais chegando nem na época dos 3 meses. Antigamente, quando você conhecia alguém, né? Começava a ficar sério, gostosinho e tal. Ficava aquele climazinho mais romântico. Você tinha 3 meses ali pro teste grátis. Hoje em dia, 2 semanas, você já não se segue mais no Instagram. Já se odeia. Eu não sei se o problema é comigo, mas aqui, meu patrão, não tá chegando nem um mês, não. Um mês, a gente já tá ou bloqueado, ou não se segue mais. O oculto dos stories, é uma parada que eu não tô entendendo. O que é que tá acontecendo? Vocês estão enjoando muito rápido. Da mesma forma que o pessoal enjoa rápido, a gente conhece rápido outras pessoas. Acho que o problema é esse, tá? Todo mundo querendo conhecer todo mundo, desesperado, aí enjoa logo, aí vai pro próximo e aí fica numa guerra dessa, irmão. Cadê a galera que quer se aquietar, quer ficar quietinho só com uma pessoa só, começar um namoro, depois casar, ter menino? E aí, cadê essa galera? Não tá tendo não, irmão. O pessoal tá querendo pegar o mundo todo. Ontem a minha mandou uma mensagem e falou assim: para de me enrolar, bora sair logo pra gente se bloquear logo. Eu falei: oxi, que diabo é isso, meu irmão? Tá um absurdo, tá um absurdo. O povo não quer mais nada sério com ninguém. Tá uma cachorrada, a verdade é essa. Psicólogos chamam de regulação emocional autônoma a capacidade de gerenciar os próprios estados internos sem depender de validação externa. O curioso é que, historicamente, homens nunca foram ensinados a desenvolver isso. Eram ensinados a suprimir, não a processar. Mas tem uma geração que encontrou um atalho involuntário. Ao experimentar relacionamentos muito desgastantes, alguns homens desenvolveram resiliência emocional por necessidade. O problema, ou o benefício, dependendo do ponto de vista, é que depois disso, a barra do que justifica um relacionamento sobe muito. Ai, porque eu não fico com um homem de menos de 1,60 de altura. Ai, porque eu não fico com um homem com corte X. Porque eu não fico com homem... Amiga, eu não fico com homem que seja duro. Acomodado. Entendeu? Homem que de muito mimimi. Ai, porque eu perdi meu dinheiro. Ai, porque... Não fico. Tá entendendo? Vocês têm que pensar sempre. Sabe por quê? A beleza tem que ser sua. Você que tem que ser bonita. Tem que se valorizar, ser linda, maravilhosa, perfeita como você quiser. Agora o macho só tem que ser provedor, inteligente, esperto, pensar por você, agir por você. Tá entendendo? Você só tem que ser bonita, amiga. Bonita, inteligente e outras qualidades também. Sabe por quê? Porque beleza não vai pagar uma escola cara pros seus filhos. Beleza não vai pagar uma viagem pra Genebra. Beleza não vai pagar uma casa milionária. Só se ele trabalhar com o corpo. Você vai namorar com um cara que trabalha com o corpo? Não, com essas qualidades de vida, não tem nada a ver com isso. Mas, entendeu? Para de ser burra. Sabe por quê? Beleza, no final, acaba. Beleza tem prazo de validade. Porque depois ele vai ficar velho, caquético. Os caras de 2 metros de altura vai ficar todo corcunda. O nariz desse tamanho aqui, porque tem que acompanhar o corpo, né? Se ele tem 2 metros de altura, o nariz vai ser desse tamanho aqui. Chegar lá na frente. Igualzinho o meu. Nariz, o ouvido, gigante desse tamanho aqui, ó. Maior que você. Você vai botar a mão assim, vai estar maior que a tua mão, a orelha dele. Aí tá,
vai estar passando fome, a beleza dele vai colocar comida no prato de vocês? A beleza dele vai dar estudo pro filho de vocês? Não vai. Então, assim, para de ser burra e não me estressa. Ninguém te fala que existe um ponto de não retorno na vida de um homem tranquilo. Um momento em que ele para de tentar provar que merece algo, para de correr atrás de aprovação e simplesmente age. Esse momento não tem música dramática, não tem choro, não tem grande decisão consciente. É mais parecido com uma torneira que fecha devagar, tão devagar que ninguém percebe, nem ele mesmo. Prefiro jogar videogame que arrumar mulher pra namorar. Essa pergunta aqui eu vi na rede vizinha e tinha uma mulher que ela respondia dizendo que isso é coisa de gente infantil, que quando ele ficasse mais velho ele ia mudar de ideia, que a vida ia cobrar, e se ele não quer isso é porque ele ainda é muito novo e muito imaturo, infantil. Aí eu fiquei pensando, né, sobre isso. Eu falei assim, gente, tanto o homem quanto a mulher não tem a obrigação de querer se relacionar. Assim, óbvio que você tem que estudar, você tem que trabalhar, mesmo que você goste de jogar. Você não pode ser um viciado em videogame que abandona todas as outras áreas da sua vida para ficar jogando. Você pode simplesmente focar em um trabalho e estudo, e quando você tiver adulto, você continuar sem um relacionamento e se bancando financeiramente, porque você trabalhou, você estudou e você conquistou as suas coisas e a sua independência. A mesma coisa a mulher. Porque essa ideia de que você tem que ter um relacionamento, você tem que ter um filho, tá muito ligada àquela questão de quem vai cuidar de mim na velhice? E aí muita gente tem filho, na verdade não é porque quer ter filho, é porque tem medo de precisar na velhice. Vocês concordam? Ou então busca um relacionamento porque tem medo de ficar sozinho, porque não se banca sozinho. Ou sozinha, né, no caso. Então assim, se você quer jogar videogame, se você não quer namorar, escolha sua. Mas assim, não dependa financeiramente de ninguém. Trabalhe, estude, saiba fazer as suas coisas, comida, lavar, passar, tudo, pra não depender de ninguém. E também, gente, namorar alguém pra fazer da pessoa um empregado, uma empregada, pelo amor de Deus, hein? Ou isso é... não vou nem falar aqui. Pensa numa tarde de quarta-feira. Você acabou de terminar o trabalho, preparou alguma coisa para comer, colocou um vídeo ou um livro e simplesmente ficou. Sem ansiedade de notificação, sem drama esperando resposta, sem sentir que deveria estar em outro lugar. Essa cena para muita gente parece solidão. Para ele é a coisa mais próxima de liberdade que ele já sentiu. A verdade é porque os homens não estão querendo mais assumir compromisso. Parece que o jogo virou e virou brabo. Primeiro ponto crucial, muita exigência e pouco retorno. Querem um cara que banque, que escute, que entenda, que cure, que cuide, mas na hora de oferecer o básico, ele quer reciprocidade, quer carinho, quer paz. Não tá tendo. Segundo, tá tendo muita mulher traumatizada que não se trata e tá traumatizando os cabas. O cara chega nas melhores das intenções e já leva a porrada no peito de coisa que você tá descontando do que você viveu com seu ex. Aí minha filha não vai estar dando pra defender mesmo não. Terceiro, uma idealização de algo que eles não podem e não conseguem ser. Vocês querem um homem 100%, mas no caminho deixa ele tudo perdido. Porque querem um cara sensível, mas que ele seja frio, que ele seja forte, que ele seja seguro, que seja bom de papo, bom de grana, bom de cama e o caramba 4. Aí a conta não fecha e eles cansam de tentar ser o homem perfeito. Quarto, o receio de se entregar demais e virar o otário da história. Os caras vê os amigos sendo feito de trouxa, sendo trocado, sendo cobrado, e aí eles pensam, por que eu vou arrumar uma bucha dessa pra mim? E por último, falta de paz, falta de estabilidade emocional. Hoje em dia ninguém quer resolver nada, todo mundo quer ter razão. Os homens hoje em dia já vivem sobrecarregados por dentro, então eles só querem paz e não mais uma guerra dentro de casa. O dado que ninguém esperava ver nos estudos sobre bem-estar masculino contemporâneo, homens que passaram por períodos de celibato voluntário relatam, em média, aumento nos índices de produtividade, clareza de propósito e satisfação pessoal. Não porque o isolamento seja a resposta, mas porque pela primeira vez eles pararam de usar relacionamentos como tentativa de resolver coisas que só eles mesmos poderiam resolver. Por que hoje em dia os homens não querem mais assumir um relacionamento, não querem se comprometer? Eu vejo que isso é uma dor de grande parte das mulheres que querem ter algo sólido, que querem ter um relacionamento sério, só que os homens simplesmente fogem. Eles não querem assumir essa responsabilidade. E infelizmente, eu vou dizer uma verdade que ela é dolorida, mas é a realidade. Isso tem uma grande parcela de culpa de nós mulheres, porque entregamos tudo com muita facilidade. Tempo, sentimento, disponibilidade. E aí o homem ele não sente necessidade de conquistar, porque ele não precisa.
Entende? Hoje ele pode estar com você, amanhã ele pode estar com outra, e aí ele sempre fica com aquela sensação de pode aparecer alguém melhor, sabe? Principalmente com as redes sociais, isso dá muito acesso, tem muita variedade, é como se fosse um cardápio de pessoas lá todos os dias, né? Então, assim, se você quer ter um relacionamento, coloque limites desde o começo. Mostre pra esse homem que você quer ter um relacionamento e que pra ele ter acesso a você, ele vai ter que te conquistar, ele vai ter que te assumir. Porque quando você entrega tudo muito fácil, esse homem ele não vai ver valor. Infelizmente, ele não vai. Porque é tudo muito fácil, entende? Na rua é tudo muito fácil. Ele sai numa noite, ele pode ficar, sei lá, com uma mulher com facilidade. Porque as mulheres, infelizmente, entregam tudo de mão beijada pra eles. Então, assim, se posicione, mostre que você é uma mulher de valor e que você quer ter esse relacionamento. Assim, você vai filtrar homens, né, que não querem nada, que só querem enrolar, que só querem usar. E com certeza você vai achar alguém, né, se você limitar o seu acesso, você vai achar alguém com o mesmo propósito que você. Porque, assim, tá muito difícil pra mulherada. Mas tem homens que prestam, tem homens que querem uma relação séria. Só que você também precisa caminhar pra isso, você precisa estar alinhada com isso. Existe uma conversa acontecendo em milhões de lugares ao mesmo tempo. Em apartamentos de homens de 25, 30, 35 anos, em grupos de amigos onde o assunto aparece de passagem, sem muito peso, em perfis de redes sociais que postam sobre academia, leituras, projetos, viagens e, curiosamente, quase nunca sobre relacionamentos. Essa conversa não tem um nome fixo ainda. Alguns chamam de lifestyle de solteiro consciente. Outros falam em focar em si mesmo. Tem quem chame de frieza, introversão ou simplesmente ainda não encontrou a pessoa certa. Mas nenhum desses rótulos chega perto do que está de fato acontecendo. O que está acontecendo é mais sutil e mais profundo do que qualquer tendência de comportamento. É uma espécie de recalibração silenciosa. Uma geração de homens que, depois de anos navegando relacionamentos emocionalmente intensos, conflituosos ou simplesmente exaustivos, chegou a uma conclusão que ninguém ensinou, que nenhum curso de autoajuda entregou pronta, e que a maioria das pessoas ao redor ainda não consegue compreender totalmente. Olha, minha querida, entenda uma coisa. Homem não muda. Se errou com você uma vez, vai errar novamente. Aí tem mulher que fala assim, comigo vai ser diferente. Nhê, diferentona. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Então quer dizer que com você vai ser diferente. O alecrim vai mudar. Nhê. A única coisa que muda é o lado do chifre. Se foi aqui do esquerdo, vai ser do direito. Ah, para com isso, sua paçoca, sua mandioca. Emocionada, para de show que você não é paquita. É o homem é que tem que gostar mais de você. É o homem é que tem que ter medo de te perder. É o homem que vai ao seu encontro, que vai até você. E não você, sua emocionada, Maria do bus. Tem mulher que ainda pega bus, ônibus, pra ver homem. Ah, vocês não têm vergonha não? Sua paçoca, sua mandioca, falo mesmo. Solteira de 42 anos e queria saber o que está acontecendo com essa geração de homens. Por quê? Porque não tem atitude para convidar para sair, não tem atitude para pagar um jantar, não tem atitude para te chamar para conversar no aplicativo de relacionamento. O que está acontecendo? Se você toma atitude, você é muito fácil. Se eles não tomam atitude, eles... Pois é fato, essa mudança nos homens aí todo mundo anda notando, anda diferente. Os homens não querem saber mais de relacionar, muita gente tem muitas teorias, mas será que os homens estão cansados de tentar e não dar certo? Porque muitas das vezes conhece uma mulher que já vem de vários relacionamentos, a mulher toda traumática, traz vários traumas do relacionamento e muitas das vezes quer descontar nesse homem, porque ela já vem traumatizada, ela não se cura. Ela sai de um relacionamento abusivo, traumático e já engata no outro. Talvez essa é uma das teorias que pode ser isso. E outra
reclamação da maioria dos homens que as mulheres não estão respeitando, estão traindo. Não sei, deixem no comentário o que vocês acham. Vamos começar com uma imagem mental. Imagine um homem. Pode ser qualquer perfil, qualquer cidade, qualquer renda. Ele passou boa parte dos seus 20 e tantos anos num padrão que muitos reconhecem. Relacionamentos que começavam bem, evoluíam para algo intenso e progressivamente desgastante, e terminavam com alguma mistura de alívio e exaustão. Não necessariamente com grandes traições ou vilões da história. Às vezes simplesmente dinâmicas que não funcionavam, formas diferentes de enxergar conflito, comunicação que nunca encaixava direito. A maioria das narrativas sobre esse tipo de experiência foca no arrependimento, na dor, ou na tentativa imediata de começar de novo. Mas tem um caminho que não é muito contado. O caminho de um homem que sai desse ciclo e, em vez de imediatamente buscar o próximo relacionamento como forma de cura, simplesmente para e fica parado por um tempo e descobre que gostar desse silêncio. Esse momento de parada raramente é uma decisão consciente no começo. Ele não acorda numa manhã e pensa: a partir de hoje vou construir uma vida tranquila e sem dramas de namoro. O que acontece é mais orgânico e menos dramático. Ele começa a priorizar outras coisas. Um projeto pessoal, um hábito, um objetivo de carreira, um hobby que tinha ficado parado. E vai percebendo, lentamente, que a ausência de drama relacional não está criando um vazio. Está criando espaço. Espaço para pensar com mais clareza. Para dormir melhor. Para acordar sem aquela névoa de ansiedade que vinha junto com a incerteza constante de como o outro estava, o que o outro queria, o que o silêncio da última mensagem significava. E aí começa algo que é muito difícil de reverter. Ele começa a associar paz com a ausência de drama relacional. E como toda associação que o cérebro faz entre estímulo e bem-estar, ela vai ficando mais forte com o tempo, não mais fraca. A grande verdade é que tem muito homem que está cansado de dar tudo de si para uma mulher e não receber nada. Vocês já leram essa matéria? Que 80% dos homens solteiros não querem mais se relacionar sério, segundo uma pesquisa. Você é homem? É solteiro? Separado? Viúvo? Divorciado? Me dá um motivo que você não quer mais se relacionar. Tem um conceito que os pesquisadores de bem-estar usam bastante chamado de hedonic adaptation, a adaptação hedônica. A ideia central é simples. Os seres humanos têm uma tendência natural de se adaptar a novas circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas. É por isso que uma promoção no trabalho dá felicidade por um período e depois vira o novo normal. E é por isso que uma fase difícil na vida parece insuportável no começo e gradualmente vai sendo assimilada. Esse mecanismo tem um efeito muito interessante quando aplicado à tranquilidade. Um homem que passa 1 mês, 2 meses, 6 meses numa rotina de baixo drama começa a se adaptar a essa calma. E o cérebro passa a registrar qualquer interrupção dessa calma como desconfortável. Não porque ele seja avesso à conexão, mas porque o sistema nervoso dele foi se calibrando progressivamente para um nível de baseline mais sereno. O que isso significa na prática? Significa que a barra do que vale a pena em termos de envolvimento emocional vai subindo organicamente, não de forma calculada ou estratégica, mas de forma quase fisiológica. O conflito que antes seria tolerado agora parece insuportável, não por arrogância, mas porque o contraste ficou grande demais. É como alguém que para de consumir açúcar por alguns meses e de repente percebe que coisas que antes eram apenas doces agora são enjoativas. O paladar mudou, o referencial mudou. Mas aqui é onde fica interessante, porque essa metáfora tem um limite. Açúcar é objetivamente prejudicial em excesso. Conexão humana não é. E é nesse ponto que os homens que estão navegando essa fase precisam de uma certa honestidade consigo mesmos. Tem uma linha muito tênue e muitas vezes invisível entre construir uma vida tranquila por escolha consciente e se fechar progressivamente por medo disfarçado de preferência. E é importante nomear isso porque no discurso público sobre esse tema, essa linha costuma ser apagada.
De um lado, existe a narrativa que romantiza o isolamento como superioridade. O homem que não precisa de ninguém, que se bastou completamente, que está acima da necessidade de conexão. Do outro lado, existe a narrativa oposta, que patologiza qualquer período de quietude relacional como sinal de trauma não resolvido ou imaturidade emocional. A realidade, como quase sempre, fica numa zona mais complexa e menos confortável do que qualquer dessas narrativas. Construir uma vida tranquila de forma genuinamente saudável implica uma coisa que é muito mais difícil do que simplesmente se afastar. Implica saber por que você está fazendo isso. Implica a diferença entre eu escolho não me envolver em dinâmicas que me drenam porque aprendi o que funciona para mim. E eu não me envolvo porque o custo emocional de qualquer vulnerabilidade me parece insuportável. A primeira resposta vem de um lugar de autoconhecimento. A segunda vem de um lugar de proteção, que é completamente compreensível, mas que tende a se disfarçar de filosofia de vida ao longo do tempo. O homem que está genuinamente em paz com sua vida tranquila consegue falar sobre relacionamentos sem amargura. Ele consegue reconhecer que conexão tem valor sem sentir que está sendo fraco por admitir isso. Ele não precisa transformar sua escolha numa ideologia que exclui toda forma de vulnerabilidade. Ele simplesmente está bem onde está. E esse estar bem onde está é muito mais difícil de alcançar e muito mais raro do que qualquer discurso de superfície sobre independência masculina. Tem uma coisa que raramente é discutida nesse contexto com a honestidade que merece. O que um homem faz com o tempo e a atenção que antes iam para dinâmicas de relacionamento. Porque existe uma suposição implícita, às vezes até nos próprios homens que estão passando por isso, de que a ausência de relacionamento cria um tipo de vazio que precisa ser preenchido. Mas o que acontece na prática, especialmente quando a transição não é de abandono, mas de escolha, é quase o oposto. Pense no volume de atenção cognitiva e emocional que uma dinâmica relacional complexa ocupa. Não só o tempo em si, as conversas, os encontros, os conflitos, mas o espaço mental que continua ocupado mesmo quando a pessoa não está fisicamente presente. As ruminações sobre o que foi dito, as antecipações de como uma conversa vai acontecer, as análises de comportamento, o monitoramento constante de como o outro está se sentindo, o ajuste constante de expectativas. Esse processamento emocional em segundo plano é invisível, mas ele consome uma quantidade significativa de banda mental. Pesquisadores que estudam carga cognitiva estimam que preocupações relacionais não resolvidas podem ocupar entre 30% e 50% da atenção disponível de uma pessoa em qualquer momento dado. Quando essa carga diminui, seja porque a dinâmica se resolve, seja porque o homem simplesmente saiu dela, de repente existe um volume enorme de atenção disponível. E o que esses homens fazem com essa atenção é onde a história fica realmente interessante. Não sei exatamente onde você está na sua vida enquanto assiste isso. Talvez você esteja no começo desse processo de reconhecimento, percebendo que algo no jeito como você estava vivendo não estava funcionando. Talvez você já esteja bem estabelecido nessa quietude e só queria ouvir alguém nomear o que você sente. Talvez você não se identifique com nada disso e esteja aqui simplesmente tentando entender alguém próximo. Qualquer que seja o caso. O que eu espero é que esse vídeo tenha deixado alguma coisa que vale a pena continuar pensando. Não uma resposta pronta, uma pergunta melhor. E uma coisa que eu ficaria genuinamente curioso de saber, porque esse é exatamente o tipo de conversa que eu quero que aconteça nos comentários. O que mudou na sua vida quando você parou de colocar relacionamentos no centro de tudo? Ou, se você ainda está nesse processo, o que te trouxe até aqui? Esse tipo de comentário é o que faz esse espaço valer a pena, não pelo algoritmo, mas porque são as respostas reais que ensinam mais do que qualquer roteiro. Se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente ele disse algo que já estava dentro de você, esperando ser nomeado. Se fez sentido, o botão de like é a forma mais simples de dizer isso.
E se você quer continuar essa conversa nas próximas semanas, a inscrição no canal garante que você vai estar aqui quando o próximo vídeo chegar. Obrigado por ter ficado. Até a próxima.